26, versículo de número 36. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, e o seu versículo de número 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Só até aqui, podeis assentar. Aleluia a Deus. Ainda fraseando esse mesmo texto, Salmos de número 42 diz assim: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar suas benignidades e todas as noites a tua fidelidade. Amados e queridos irmãos, noiva do Cordeiro, que aqui se encontra em todos os cantos da terra, há algum crente, há algum servo adorando ao Cordeiro de Deus, adorando a pessoa bendita de Jesus Cristo. Você e eu, nós não estamos aqui por mera acaso ou por alguma coincidência. Nós estamos aqui por Cristocidência, porque Deus marcou este dia, Deus marcou na história que no dia 25 de dezembro de 2011 você estaria dentro desta igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o testemunho do que Deus faz e Ele pode fazer. E eu quero desde já te dar uma palavra dizendo: Deus vai fazer o melhor acontecer na sua vida, se você quiser. Agora, se você não quiser, vou dizer mais uma vez: meu Deus vai pegar o mais vil pecador, uma mais vil mulher que existe aí fora, vai perdoar, vai encher ela do seu amor, vai encher ela do Espírito Santo e vai dar as bênçãos para ela. Há algumas pessoas que questionam, dizendo para Deus: mas Senhor, eu estou há tanto tempo na tua casa, e vem outro irmão que começou ontem e já é uma bênção, já louva, já recebeu isso, já recebeu aquilo. O salmista Davi diz que bom é louvar ao Senhor, bom é cantar louvores ao Altíssimo. Querido, Davi, ele conhecia, ele sabia disso, por isso que ele estava dizendo. Davi, quando estava tomando conta do rebanho do seu pai, Davi não só tomava conta, Davi ali fazia melodias, Davi ali pegava a sua harpa, dedilhava ela, a ponto que nós conhecemos na história que um belo dia o rei, por nome de Saul, deixou de obedecer a nosso Deus, deixou de cantar louvores ao Altíssimo. A Bíblia nos diz que um espírito da parte do Senhor, do mal, entrou dentro daquele rei, e mandaram chamar alguém, pastor Nelson, que tinha unção nos dedos, alguém que não tocava um mero instrumento, por simplesmente Davi não puxou nenhuma escola daquela época para aprender. Davi, com toda certeza, ele aprendeu sozinho. Quem, irmãos, tem desejo e vontade, ele alcança aquilo que muitos falam: você não vai conseguir. Quem tem vontade, irmãos, supera. Se o professor mandar ele ler um livro, ele lê 2. Se o professor falar: eu quero essa prova para domingo que vem, ele entrega antes, porque ele quer mostrar que ele tem capacidade. Eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: até aqui o Senhor tem me ajudado e vai te ajudar. Então Davi, quando mete os seus dedos naquela harpa, diz a Bíblia que o espírito maligno que havia na vida do rei Saul saía. E Saul
ficava aliviado. Aleluia. Uma pessoa que anda enferma, uma pessoa que anda atormentada, uma pessoa que não tem paz, quando chega a paz, a alma dela se alegra, a alma dela parece que está flutuando. Isso aconteceu na vida do rei Saul. Mas a Bíblia nos diz que Davi louvava a Deus não simplesmente por louvar. Eu hoje vou louvar o Senhor porque eu quero dizer que minha garganta, ela está afinada. Ei, sabe qual é o melhor louvor que Deus quer ouvir? Mesmo aquele louvor desentolado, sem estar dentro da nota, mas que seja de dentro do coração. Deus quer ouvir isso. Deus quer ouvir da sua boca, da minha boquinha, gratidão, você agradecendo. Não amanhecendo às manhãs e dizendo: ah, hoje para mim foi ruim, hoje para mim o dia não prestou. Ei, troca isso aí e começa a dizer: vai melhorar, vai ser bom. Ou como diz aquele louvor: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas algumas pessoas, pastor Nelson, querem colocar a fé em algum objeto, em alguns status, mas não coloca a fé verdadeira na pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé é um instrumento que move o coração de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia nos diz que o próprio Jesus, ele pregando a sua palavra, dando os seus ensinamentos, diz que ele falou: se o pai de família, se o filho, ou melhor dizendo, pedisse ao pai pão, ele jamais iria dar uma pedra para o seu filho. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus estava dizendo que Deus é um Deus bom. Jesus está dizendo que quando nós clamarmos com fé, Deus jamais vai deixar de nos atender. Muitas vezes é que nós chegamos perante Deus e já desanimado. Será que o Senhor vai me atender? Orando com aquela oração pessimista, aquela oração: eu vou orar, mas talvez eu sei que Deus não vai me ouvir, então não ore. Mas o salmista Davi estava dizendo: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas pastor, esse ano de 2011 eu passei uma prova ferrenha e não tive como dizer que bom é louvar ao Senhor. Não pense os senhores que estão aqui hoje, que quando Davi pronuncia estas palavras, Davi não estava vivendo momentos bons, Davi não estava vivendo momentos de alegria, mas Davi não estava importando com a situação. Davi não estava importando com o que ele estava passando. Davi está dizendo: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Pela manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. O texto que nós lemos, segundo escreveu Mateus, diz que Jesus convida alguns de seus discípulos para ir para um monte chamado Getsemane, que traduzido quer dizer prensa de óleo. Jesus neste monte se entregou, a ponto que ele começou a angustiar-se, a se entristecer, porque ele tinha uma incumbência muito grande de representar a humanidade perante o Deus Pai. E nos diz que Jesus, então, chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou, um pouquinho mais adiante eu vou orar. Mas diz que Jesus voltando, Jesus encontrou alguns dos seus discípulos dormindo. Sabe aquele momento que eu e você, que nós muitas vezes falamos: hoje eu vou orar. E ao debruçarmos na oração, o sono nos vence. Quantos de vocês já fizeram isso? Dobrou o joelho, foi orar, e de repente você começou a orar, e de repente o sono foi mais forte, te venceu. Aí você pulou em cima da cama,
e foi dormir. Não foi diferente também na vida dos discípulos, que Jesus diz aqui no versículo de número 40, diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo. Somente uma hora. Querido, no dia que eu e você, nós passarmos uma hora de joelho, agradecendo ao Senhor, como diz o salmista, bendizendo ao Senhor, acontecerá um milagre. O natural deixará de ser natural e passará a ser sobrenatural na minha e na sua vida. Tem uma história de um jovem no país da América, que chama Larry. Larry, filho de um homem muito poderoso, muito cheio de dólar, dono de pretório, o seu pai. E diz que Larry se enfiou nas drogas. E chegou a ponto que o seu pai teve que internar ele em uma clínica. E naquela clínica ali, quem tomava conta eram algumas freiras. E ali Larry queria de todas as formas ser liberto, mas não tinha condições. Uma pessoa que está viciada nas drogas, uma pessoa que está viciada em qualquer vício dessa vida, para ela se libertar sozinha não tem como. Ela precisa que alguém acredite primeiramente nela, e segundo, lhe estenda a mão, e depois, quem sabe, entra em uma clínica de recuperação para que possa tentar ajudar. Eu estava na fila agora sexta-feira, foi sexta-feira eu estava ali dentro da Desmin. Nós estávamos na fila e ali havia eu acho que uma irmã atrás de mim. Não cumprimentei porque eu não a conheço. E disse que tinha o filho dela contando para ela, dizendo que o rapaz tinha parado de usar drogas 18 anos sem usar drogas. Ele foi numa balada e naquela balada ele beijou uma moça que tinha acabado de usar crack. E disse que instantaneamente, porque ele beijou a moça, ele estava há 18 anos sem usar, por ele ter beijado a moça, tinha acabado de usar o vício, ele voltou a usar as drogas. Mas não é mentira não. Quando eu estive visitando meu irmão, que é alcoólatra, o médico ali reuniu eu e minha irmã e falou: olha, Alex, você precisa tomar remédio, você precisa, se você ficar 10 anos sem colocar um golinho de cachaça ou cerveja na sua boca, se você ficar 10 anos vai tudo bem, mas o dia que você colocar um golo, volta tudo de novo. Então, queridos, o que eu quero te dizer nesta noite: quem passa a viver o sobrenatural de Deus, o vício não vence. Quem passa a viver o sobrenatural de Deus, a carne não vence. Quem passa a viver o sobrenatural de Deus, o maligno não domina, o maligno tem que bater em retirada, porque a luz, a glória do Espírito Santo tem que prevalecer na vida de quem passa uma hora com o Mestre. Mas, pastor, eu não entendi o que o senhor quis dizer com Larry. E disse que Larry, no testemunho dele, eu tenho em casa, que ele conta que de todas as formas ele queria ser liberto. E ali ele viu os crucifixos dentro da clínica que ele estava, de Jesus ali gravado, conforme eles fazem aí. E disse que ele começou a arrancar um após um ali dentro, e as freiras correndo com ele para pregar ele dentro do corredor, e não conseguia. E ele entrou dentro do quarto e fez uma única oração sincera, pedindo para o meio do Nazareno libertar. E houve um dia, irmão, que Jesus entrou dentro do quarto de Larry, naquela clínica, e o libertou. Ei, querido, e esse jovem escreveu, segundo está escrito aqui, tem um livro que diz: nem uma hora pudeste velar comigo. Nem uma hora, muitas vezes, eu e você, nós queremos estar com o Senhor. De joelhos é melhor, irmãos. Tem um menino que diz: a fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é menor. Muita gente está dormindo, pouco crente está orando, com sua face no pó. Então Deus está me convidando ainda em dia 25 de dezembro para eu passar uma hora com Ele. Eu e Ele sozinho, aí Ele vai me revelar, aí Ele vai falar
revelar para mim o que Ele quer fazer, o que Ele quer revelar na minha vida. Então, querido Deus, nessa noite está dizendo: quer passar uma hora comigo? Quer estar uma hora na minha presença? Quer revelar comigo uma hora? Então Ele está dizendo: ei, filho, receba nesta noite, porque eu estou devolvendo aquele manto da oração sobre a tua vida, que tu não ora mais e não receba da parte do Senhor sobre a tua vida. O meu mestre, o teu mestre não precisava estar orando, mas para deixar de exemplo que nós precisamos falar com o papai, que nós precisamos estar com ele. Mas a Bíblia nos diz, pastor, que lá Deus demandou o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. É verdade que ele intercede, mas vai ficar confiando que só o Espírito Santo tem que orar. Você precisa orar, você precisa buscar pela sua casa, você precisa buscar pela sua família e pelo seu, para que Deus faça uma grande obra. Quinta-feira, quem esteve aqui, eu estive contando duas coisas. Eu falei que eu tinha uma coisa péssima, que seria triste, e que eu teria uma outra melhor. A irmã Raquel, que é a bradora dali, fala logo a pior. Né? E a pior que nós falamos aqui foi que, mais uma vez, o meu irmão está na rua, mas eu estou orando, estou confiando que Deus vai fazer um grande milagre. Porque tem pessoas que você mostra o caminho, mostra a porta, mostra o meio da pessoa tentar se recuperar e elas não querem. Então vamos orar. A outra, que há muitos anos eu venho pedindo ao Senhor: Deus, dá uma oportunidade aos meus irmãos, meus tios, parentes, familiares, nem que seja no último minuto, que Ele vai dar o último suspiro na terra, mas salva, Senhor. Aí minha irmã pegou o telefone, na quinta-feira mesmo, me ligou, falou: Juliano, tudo bem? Eu falei: graças a Deus, tudo bem. Aí fui perguntar à minha mãe, ela não queria falar muito sobre a minha mãe, ela queria falar sobre ela. Falou: agora eu estou indo na igreja. Conheci uma igreja que ali eu vejo que Deus está naquele lugar. O pastor fala: não me siga, mas siga a Jesus, os mandamentos. Eu fiquei muito alegre. De uma parte a tristeza bateu, mas a alegria veio e superou aquela tristeza. Ei, querido, a tua oração não está esquecida. Há um memorial diante de Deus que é apresentado. Ei, cada lágrima que você derrama na oração, ela chega até o trono. Mas você vai dizer: aonde, pastor? A lágrima, ela cai. Verdadeiramente ela cai, mas simbolicamente ela chega diante do trono. A Bíblia diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o salmista Davi, que nós lemos, diz que pela manhã, versículo de número 2 do 92, diz: pela manhã anunciarei a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Mas houve um dia na vida do salmista Davi, Clodoaldo, que ele teve que orar a madrugada toda, porque ele pisou no tomate, ele escorregou, ele fez coisas que não agradavam. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas eu sou segundo, eu sou escolhido do Senhor, então eu vou guardar dele e vigir. Não. Por mais que você é escolhido, por mais que Deus escolheu você dentro de um milagre, talvez a sua mãe não tinha condições de você ser gerado, Deus fez um milagre. Naquela dificuldade que teve a sua mãe, o seu pai, Deus permitiu que você estivesse com vida hoje, para reconhecer que Ele é soberano, que Ele é Deus. Por mais nesta vida que você passou momentos difíceis, mas hoje eu acho que você pode alegrar-se. Hoje eu creio que você pode dizer: até aqui, o Senhor tem me ajudado. Mas, pastor Juliano, não tem dias que você não dá vontade de você parar? Tem dia, pastor Juliano, não dá vontade de você desistir de tudo? Tem. Mas quando nós redobramos a nossa atenção e olhando para trás, como diz Paulo, que fica, nós olhando para o alvo, que é Jesus, e vamos prosseguir. Nós não podemos, irmãos, errar o alvo. Qual é o alvo? Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. A Bíblia diz que uns curvam e caem, mas nós o quê?
nós o quê? Fazemos o quê? Menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, né? Uns confiam nos seus status, no seu dinheiro. Uns confiam na sua beleza, achando que a beleza vai durar eternamente, né? Outros confiam na sua força, como era Sansão. Sansão era um homem forte, pegava ali a barba de qualquer pessoa e falava: vem cá. Com uma queixada, você conhece a história, Sansão derrotou 1000 homens, mas com uma mulher Sansão não pôde, ele foi vencido. Queridos, o que eu quero te dizer nesta noite, está difícil, louve ao Senhor. Mas pastor, eu tive que sepultar alguém da minha família e você me dizer para mim louvar, louve. Quer um exemplo disso? Jó. Jó, não existia caixões naquela época, mas vamos usar caixões. Quem sabe Jó ali pegou quantos partos Jó teve que jogar em cima? De 10 filhos. E ele dizia: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você só vai entender essas palavras no dia que você passar uma hora. Essa uma hora, quando se tornar, não vou dizer uma rotina na sua vida, quando se tornar um prazer de estar uma hora com o Senhor, ela vai passar a ser 2. Quando chegar em 2, não vai ser mais 2, vai ser 3. Quando chegar em 3, não vai ser mais 3, vai ser 4, 5, 6 horas. Eu conheço um ministro de Deus que ele passa 8 horas falando com o meio do Espírito Santo. Ei, Deus também quer te dar a mesma oportunidade. Ah, pastor, aí eu não vou lavar a louça, aí eu não vou cuidar da casa, eu não vou trabalhar. Ei, Deus está te chamando para um patamar de cima. Deus está te convidando para o patamar de cima. Deus está dizendo: saia do patamar de baixo e venha para o patamar de cima. Ei, não entendei? Deus está dizendo: para de orar como um coitadinho, para de dizer que você não consegue, que não vai dar certo. Deus está dizendo: filho, acredita, porque vou agir na sua vida e você verá o milagre da minha parte. Quem acredita, levante a mão, jogue ela para cima e exalta aquele que é merecedor. Pedro, você não consegue passar comigo nenhuma hora. Aí Jesus volta a orar e diz a Bíblia que lá vem os perseguidores. Judas Iscariotes, como Jesus já tinha falado, ali estava na ceia. Jesus falou para ele: amigo, o que você tem para fazer, fazei logo depressa. Ele sai, entrega o negro Nazareno por 30 moedas de prata. E Jesus, estando neste mundo aqui orando, chega lá os sacerdotes da época, os magistrados, junto com Judas Iscariote. E Judas tinha dado o sinal: aquele que eu beijar, prendei-o. Jesus é levado na calada da noite para ser julgado. Um julgamento forjado, porque segundo as leis judaicas tinha que acontecer o julgamento durante o dia. E o pecado que eles acusavam o meu mestre, o teu mestre, era esse: por se considerar ser filho de Deus. Era um insulto para os judeus naqueles dias. Mas Jesus dizia: eu e o Pai, nós somos um. Então eles diziam: é blasfema, vamos matá-lo. E para que se acontecesse aquilo, diz a Bíblia que eles levaram até Pilatos. Pilatos não achou nenhuma culpa na pessoa bendita de Jesus. Falou: este homem, eu não vejo nenhum mal nele, por que vocês querem fazer isso? E diz a palavra do Senhor que agora é Pilatos, como era o costume no dia da Páscoa, soltar um ladrão. Diz a Bíblia que tinha 2. E ali o meu Jesus, o seu Jesus, é colocado em um sorteio. Aí pergunta a multidão: vocês querem que solta Barrabás? Barrabás era criminoso, ladrão, matador, ou a Jesus chamado Rei dos Judeus? E diz que a multidão gritava: solte a Barrabás e crucifica Jesus. Você não é obrigado a acreditar em tudo que nós pregamos aqui. Se você quiser conferir dentro da Bíblia, depois eu vou dizer: o pastor pregou dentro da Bíblia, o pastor está certo, o pastor está errado. Então leia a Bíblia.
E Jesus é sentenciado à morte e vai até o Gólgota. Nós conhecemos a história. Tem dois ladrões, um reconhece que ele é soberano, pergunta para ele, Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo tu vais estar comigo. Aleluia. Ele deu uma oportunidade. Ei, querido, se você quer vencer na vida, não pense que é só louvando. Se você quer vencer na vida, não pense que é só você tendo uma boa faculdade. Não. Se você quer vencer na vida, abraça Jesus e vá para o joelho. Tem pessoas que só tem boca, mas não tem joelho. Tem joelho, mas não usa ele para oração. Tem uns que tem joelho e usa ele para correr. A Bíblia diz que algumas pessoas apressam para o mal. Aleluia. Mas você, como eu, como nós, que um dia estava mergulhados no pecado, a luz chamada Jesus Cristo resplandeceu na minha e na sua vida. Então ele está dizendo, ei Juliano, ei Clodoaldo, ei, aleluia. Deus está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade de passar uma hora comigo. Nem uma hora pudesse velar comigo. Tem um ponto de interrogação. Às vezes, irmão, nós chegamos atrasados, entendo. Hoje para mim foi um dia assim, abençoado, mas também eu fui ali agarrar no sono ali um pouquinho, quase que eu não levanto. O mano estava bom. Mas nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Deus não quer só me usar aqui dentro. Deus não quer só te usar aqui dentro. Deus quer ver você lá lavando a louça, louvando ele, pastor, é difícil. Lá tem um forrozão do lado, lá tem um funk do outro, lá tem uma lambida do outro lado, pastor, e eu vou estar louvando como? Ei, querido, quando você louva, cadeias estremecem. Quando você louva, faça como Paulo e Silas, dos alicerces da prisão, no mundo espiritual vai abalar. Mas se você não entender o patamar que Deus está te convidando, querido, você vai continuar na mesmice, na mesma coisa, nada vai acontecer. Foi falando aqui nessa noite que 2011 não terminou, até quando os dois ponteiros se cruzar, aí sim, se der meia-noite do dia 31, minha vitória não chega, eu vou dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Em 2012 eu quero fazer aquilo que os meus olhos ainda não estão vendo. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Ei, só quem é espiritual entende. Só quem passa uma hora com o mestre entende. E a Bíblia nos diz que depois que Jesus morreu, ele falou que antes que ele fosse ao Gólgota, que 3 dias depois ele haveria de ressuscitar. E diz a Bíblia que sendo domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, que não é segunda-feira, mas sim domingo, as mulheres, como de costume, foi até o sepulcro, jardim do túmulo. E quando estava indo ali, havia uma preocupação, dizendo, quem vai nos remover a pedra? Aleluia. E diz que quando ela chega lá, a pedra já estava removida. E havia um anjo que dizia, a quem vocês estão buscando? O vivo dentre os mortos. E quando Maria foi avisar para os discípulos, eles não acreditaram, irmãos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus falou que eu vou adiante de vós para a Galiléia. Jesus foi mesmo. Tomé, irmãos, quantos Tomé nós temos no nosso meio? Deus já falou que vai fazer, vai realizar, e você está naquele será. Será, Deus? Até quando eu vou ficar nesse será, esperando Deus operar? Ei, no dia que você subir para o patamar de cima, no dia que você começar a enxergar de outra forma. Mas pastor, já orei uma hora e nada aconteceu. Ore mais um pouco, insista, bata, faça como aquela mulher que diz a Bíblia Sagrada que havia um juiz que não temia a Deus e nem aos homens, mas por causa da importunação daquela mulher, ele atendeu. Ele ouviu a casa dela, o que você quer? Vamos logo, passe para mim aqui. Eu quero que o Senhor me faça justiça, eu estou sendo injustiçada. E diz a Bíblia que aquele rei atendeu ela. E Jesus foi dizendo assim,
quanto mais o Pai Celestial não vai atender a voz. Ei, muitas vezes a sua fé é tão pequenininha, é tão pequena, é comparada a café, pequena fé. Deus está dizendo: ei, querido, nesta noite eu estou te dando aquilo que faculdade nenhuma pode te dar. Eu estou te dando aquilo que pastor nenhum pode te dar. Eu estou te dando aquilo que missionário ou missionário nenhum pode te dar. É fé. Fé brota de dentro, fé brota pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se teu ouvido está tapado, receba a cura dele agora. E ouça a palavra do Senhor e coloque ela em prática na sua vida. Muitas vezes, irmão, nós não queremos ouvir a palavra. Vocês podem até dar risada, mas muitas vezes nós queremos ouvir dança gatinho. Isso é verdade. Muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra, mas queremos ouvir Luan Santana, e por aí vai. Mas o Senhor está te convidando: passe uma hora comigo. Quantos no dia 31 não poderão ver o dia 1º de janeiro? Quantos não virou o dia de hoje? A festa de crente é diferente. Quando não é farofa, é cuscuz. Quando não é guaraná, é água. Festa de crente é assim. É a paz do Senhor. É um abraço verdadeiro. Não é como é que o camarada começa a encher a cara e, mano, se pisa no pé dele, ele já puxa a faca, já puxa o 38 e já manda embora. Ei, festa de crente é diferente, Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz, meu Deus está dizendo assim, que eu tenho saudade de você passar comigo uma hora de oração. Pastor, eu percebi que na minha vida eu já louvo, não é mais como outrora. Pastor, eu percebo que eu oro, minha oração não é mais a mesma. Então Jesus está te convidando: vem uma hora comigo, vem estar comigo. Ei, a Bíblia diz que na verdade o Espírito ele está, mas a carne é. Não mate a carne. Mas pastor, como é que eu vou matar? Tirar minha vida? Não, de forma alguma. Orando. Quando você começa a alimentar o seu espírito na oração, aí vem o desejo de ler a palavra e depois vem o desejo de jejuar. Mas pastor, eu não vou passar 10 minutos sem comer nada. Ei, vença ela hoje. Deus está te convidando para o patamar de cima. Queridos, só temos a agradecer ao Senhor, como disse o salmista, para nós estarmos encerrando nesta noite. Bom é louvar ao Senhor. Sabe quando Deus quer te ver louvando? Quando você estiver triste. Mas pastor, a Bíblia diz que quem está alegre faz o quê? E quem está triste? Então Deus quer ver ao contrário. Mas não, pastor, você está indo na contra-maré, irmãos. Quem consegue nadar contra a maré aqui? É difícil, sim ou não? Aquela onda vem bem forte, eu vou encarar ela no peito, vou cair para dentro. Vai não, você pode ser tragado por ela. Mas no mundo espiritual, quem passa uma hora com Jesus, não precisa você sair tocando, batendo o peito, não. Eu oro uma hora, eu oro 2. Porque, irmãos, houve um dia na minha vida, presta atenção, não por eu querer dizer que sou tal, não entenda ainda. Eu cheguei para um pastor amigo meu, não posso revelar o nome por questão de ética. A ética é isso, você não pode falar as coisas, não cita o nome do fulano. E aquela semana Deus me deu graça, pastor Léo, eu jejuei durante uma semana todinha. Fui contar para o abençoado, não sei o que aconteceu, rapaz, foi treva pura na outra semana. Ei, tudo que você for fizer, orar, jejuar, se está lendo um dia lá a Bíblia de Gênesis, Apocalipse ou outras coisas mais, que completa com a palavra, caladinho, e Deus fará o milagre na sua vida.
Não saia contando. O dia que você contar, irmãos, a unção vai embora. Porque a glória é do Mestre. Se coloque de pé. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos tirar a oferta agora. Falando sobre a oferta, irmão, nós temos uma irmã que precisa de um milagre financeiro. Aonde, pastor? Nós precisamos ajudar uma irmã que precisa comprar remédio. Se os irmãos, com amor, porque eu creio que vocês têm amor no coração, puder ajudar, aí nós vamos estar ajudando essa irmã a comprar este remédio. E o nome do Senhor será glorificado. Se coloque, continue de pé. Se você tiver